Olá, sejam bem-vindos ao Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Hoje em uma edição especial aqui nas dependências do Living Lab, esse espaço de empreendedorismo e inovação do Sebrae Mato Grosso do Sul. Aqui ao meu lado, eu tenho ela, Leandra Costa, a gerente aqui do Living Lab. Tudo bem, Leandra? Tudo jóia, Bruno. A gente vai bater um papo com 3 empresários que esteve com a gente e está com a gente desde o início. E o que é bacana, eles estavam fazendo inovação antes, mas não tinha ambientes seguros para falar de inovação. Então, e o que é muito bacana, eles estavam aqui com a gente na inauguração e vão estar aqui hoje falando do que a gente evoluiu, do que eles puderam aproveitar e o que isso traz para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sensacional. Então vamos aqui para essa câmera principal aqui, porque eles já estão aqui. Quero apresentar ele, começando aqui, Marcelo Siqueira, CTO da Artcube. Acertei? Uma startup de marketing, também consultor de inovação do Sebrae. Estava aqui desde o início também, né? Sim. Aqui à minha frente, Álvaro Vasques, também empresário e mentor aqui, né? Também do Living Lab. E aqui na tela, solta aqui pra gente a tela, estamos aqui com ele online, o Carlos Santana, que é advogado e que também ajudou a formalizar o estatuto da Associação Brasileira de Startups e a Associação aqui de Startups de Mato Grosso do Sul. É isso, Carlos? É isso mesmo. Sensacional. Olha, como sempre aqui, essas pessoas estão aqui desde o início, então eu vou ficar muito feliz de ouvir as histórias que vocês têm para contar. Então, Leandra, começa aí essa história toda com esses nossos amigos aqui, queridos. Bom, quando a gente começou a falar de ambiente, fazer um novo ambiente aqui no Mato Grosso do Sul, esses 3 foram uma das 3 pessoas que eu conversei lá no início. E aqui, de certa forma, tem um pouquinho de insights, né, que eles trouxeram. É muito do que a gente tem hoje, eles quem nos ajudou. O processo que existe hoje foi porque eles existiram também na vida do Living Lab. O Living Lab, ele é um ambiente físico, só que ele só é o que ele é hoje porque ele teve gente, né? Inovação é pra gente. Exato. E a gente tá falando de gente. E aí, assim, é emocionante estar aqui agora para comemorar os 8 anos, porque a gente estava aqui há 8 anos atrás e tem até um fato. Eita, que começamos. Meu diretor sempre fala. Quando a gente abriu aqui, Marcelo tinha 2 bitcoins. E a gente tava num bate-papo, Bruno. E aí ele falou assim, putz, eu preciso vender um bitcoin. Leandro, você não quer comprar? Eu falei, mas o que é isso? E tá, o bitcoin na época ele queria R$1.000. Falou, R$1.000 a gente tinha. Eu falei, não entendo nada disso. Quero isso não. Arrependimento mata. Se eu tivesse comprado, quanto que eu estaria com hoje na conta? E aí, assim, essa é uma história que o Cláudio, porque aí tava o Cláudio Jorge, que é nosso diretor, ele veio, eu falei, Cláudio, deixa eu te apresentar, você sabia que existe moeda digital? Ele, não, o que é isso? Aí o Marcelo explicou, eu falei, inclusive eu tenho uma Bitcoin para vender. Ele falou, não vou nisso não. E aí ele é economista, eu não, administradora. Se ele falou que não ia investir, aí eu ia investir. Eu sou da área de inovação, mas e o medo? O que acontece hoje? Vocês todo dia choram no banho. Lembrando desse fato, né? E você conseguiu vender bem? Eu tentei dar uma oportunidade muito boa para vocês. Sim. Mas vocês não quiseram. Verdade. E depois eu vendi muito bem. Eu vendi na época, se eu não me engano, eu vendi por $4.000. Ainda vendi... Mas você tem um ainda ou você vendeu tudo? Eu tenho um guardado que vai ser presente de 18 anos do meu filho. Tá guardado, vai ficar até os 18 anos. Papai. Gente, que sensacional. Então essas histórias acontecem aqui, quando a gente senta para bater um papo desse tipo aqui, que isso surgiu exatamente, essa é uma história de 8 anos. 8 anos atrás. Porque foi no momento em que a gente estava ali discutindo uma reunião de mentores e surgiu esse. Então assim, o Living, ele é cheio de muitas histórias, muitas conquistas, muitos ajustes de percurso. E só foi possível porque a gente teve esse grupo aqui. E aí eu quero que esse grupo conte o que era antes do Living e o que é o Living. Eu assumo assim que para mim, eu nunca curti muito o movimento, assim, esse movimento, tipo, porque na época a startup era a mesma coisa de ter uma banda nos anos 80, então ninguém levava muito a sério, tipo, era modinha, entendeu? Então era aquela coisa assim, não tenho nada para fazer, tem uma startup, entendeu? Aí tipo, aí colocava isso. E também uma coisa que eu sempre bati foi que
eu sempre usava esse exemplo, né? Falava assim que eu nunca consegui imaginar o Steve Jobs chegar e falar assim, não, eu tenho uma startupzinha, não. Ele chegava e falava que ele era da Apple Company. Então, assim, ele colocava isso como empresa. Então, às vezes que eu mentorei e estava aqui ajudando, ou que aconselhei, eu sempre falei, cara, não é uma startupzinha, é uma empresa. Que leva o nome de startup, mas... Né? E outra... eu via muito essa questão assim, igual incubadora tecnológica ou incubadora, né? Gente está incubada há 20 anos, não existe. Então, assim, eu tinha um pouco de resistência. E até isso é um mérito da Leandra, porque ela que me intimou para vir para cá. Falou assim, se você acha que só tem gente falando borracha, então vem aqui e fala certo, entendeu? Então, ela que me cutucou e fez para que eu viesse aqui. Então, isso assim, a minha participação deve-se mais a ela que me colocou esse desafio do que a mim mesmo, né? Porque se dependesse de mim, porque eu sempre fui meio avesso à modinha, então eu não curtia muito esses forfanzão, assim, sabe? Então, o Álvaro é raiz, né? É raiz, gosta do negócio... E assim... Ele é um cara chato, né? Sabe aquele cara chato? Como que era meu apelido lá o Dementador. Eu era o Dementador. Eu tirava a felicidade dessas startups. Sensacional. Diga lá, Marcelo. Olha, o Living Lab ele veio numa hora que, para mim, também foi muito bom. Tá? Eu trabalhei muitos anos fora do Brasil, na área de tecnologia. Eu trabalhei em grandes empresas da Europa. E aí eu estava cansado desse mundo corporativo de verdade. E aí eu tinha vários amigos, eu sou nascido aqui no estado, né? E aí eu tinha vários amigos aqui e eu ficava, não, a gente precisa montar um movimento. E estava se falando nessa época sobre startups, que o nome nasceu lá em 2013, 2012 e tal. E aí a gente estava procurando trazer isso para o Brasil de forma verdadeira. Não tinha nada no Brasil. E aí tinha um movimento de Startup MS que começou em 2012, por aí. E aí eu decidi de vez voltar para o Brasil. E aí eu falei, chamei o Jean, que é um outro grande amigo nosso, mentor daqui também, que é professor da universidade. Falei, Jean, a gente precisa bater na porta dessa galera e montar um centro de inovação em Campo Grande. E a gente saiu visitando um monte de gente. E aí, do nada, a gente conheceu a Leandra, o Sebrae, que também queria fazer a mesma coisa. Então foi muito legal, que foi na hora certa assim, que as coisas encaixaram. E eu estou realmente, desde o primeiro dia, desde a época que eu vi o desenho de como seria, desde o primeiro dia. E é uma coisa que eu me orgulho muito de participar. Eu sempre que eu posso, eu falo com a Leandra, acho que quase todo dia, eu falo mais com ela do que com a minha mãe. Então, assim, a gente é muito amigo, a gente troca muita ideia de inovação. Eu já participei de várias startups, já como empreendedor, eu fiz todas as etapas da startup. Então, eu já fui desde do empreendedor que cria startup, do investidor, do mentor. Então, assim, eu participei de todas as áreas e eu falo para ela, você não precisa nem perguntar duas vezes. A hora que você precisar é só levantar a mão que eu estou aqui. Então, sensacional. Eu continuo e quero, talvez por mais anos, aí continuar ajudando. Sensacional. E o que eu sempre falo é de pessoas para pessoas. Tá? O local não importa. Claro que é bom a gente ter um ambiente bonito, um ambiente aconchegante e tudo mais. Mas se você não estiver fazendo de pessoas para pessoas, não vai dar certo. Acho que antes de cada coisa, a dor é uma pessoa que sofre. Então, a partir do momento que você resolve uma dor de alguém, isso é muito mais gratificante. E aí, levando para o lado do empreendedorismo, aí que você ganha dinheiro. Porque daí você resolve problemas reais de pessoas reais que estão dispostas a pagar por isso. Eu acho que isso faz todo sentido. E o próprio Living Lab, ele veio resolver uma dor que a gente tinha. Aonde a gente vai fazer nossas reuniões? A gente fazia ou num bar, ou numa universidade. Então a gente ficava pulando de galho em galho. Não tinha um lugar fixo para a gente fazer nossos encontros, nossas reuniões. E aí o Living Lab veio sanar isso, então acho que é muito bacana. Poxa, que legal. Ô Carlos, olha, só deixar claro aqui que o Carlos está parado, né? Vocês estão vendo aqui o que está mexendo, o que está passando por ele. Ele está bem paradinho. Fala com a gente, Carlos. E a sua visão sobre isso? Poxa, pessoal, acabou caindo o sinal aqui um pouquinho, mas eu voltei. Assim, quando a gente começou essa ideia de se organizar e ter um lugar para poder se encontrar, discutir um pouquinho esse ambiente de inovação, a gente não tinha, acho que, a menor noção do que isso tudo ia se transformar 8 anos depois, né? Eu lembro que nós fizemos uma viagem para Recife para conhecer a estrutura do Porto Digital, que foi, eu acho que um divisor de águas assim na cabeça de muita gente para entender o que era criar e constituir um ambiente de inovação, né?
várias questões que eram fundamentais, que a gente não tinha a menor noção que era importante. A questão de se organizar legalmente, juridicamente, a questão de ter ambientes que conversassem com as pessoas, né, no sentido de dar liberdade, de ter um ambiente mais despojado, talvez para as pessoas se sentirem um pouco mais confortáveis para tratar desses assuntos, até porque muitas das pessoas que eram envolvidas nunca tinham sido empresários, conheciam muito pouco do ambiente mais formal, e naquele momento desconstruir um pouquinho aquela ideia de ter que ter uma empresa, ter toda uma formalidade para começar a projetar uma ideia, projetar um produto, um software, enfim, tudo que envolve esse ambiente de inovação, acho que foi fundamental. E o Living Lab foi indispensável para começar a construir esse caminho, né, que Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, é pioneiro na constituição e consolidação desses ambientes. Bruno, se você não sabe, o Carlos foi uma das primeiras pessoas a ajudar as startups a fazer contratos de investimento, contratos de admissão de sócios. Então, assim, hoje os contratos que a gente tem, o olhar um pouco jurídico, a gente pode dizer que o Carlos ajudou a trazer o que tinha de fora, conversando com a legislação que a gente tinha aqui. E hoje ele advoga e atende várias startups, mas é um orgulho, é mais um talento do Mato Grosso do Sul que ajudou a gente desde o início. Isso que vocês falam é muito importante, né? Porque eu acho que você citou em algum outro momento, né? Bom, a gente tem citado isso, que são pessoas, isso é importante a gente falar, né? Os prédios são muito bonitos, né? Uma mesa bem feita, com design, os lugares aconchegantes, mas a hora que o último apaga a luz, nada acontece aqui, né? O que acontece aqui é quando as pessoas estão aqui, né? Sim. E ter essa oportunidade de estar comemorando com vocês nessa posição aqui de um pretenso apresentador desse podcast deixa cada vez mais claro a importância da conexão e das expertises de cada um, né? Sim. Como você disse, que o Carlos colaborou, o Marcelo também, o Álvaro colaborando. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer que de todos os mentores que a gente já ouviu, que é assim, qual é o saldo que vocês tiram de ser mentores? Porque a gente consegue entender o saldo de quem passa por uma mentoria. Mas e o mentor? Como é que ele sai depois de vários encontros com várias pessoas, com seus sonhos, com seus objetivos, com seus desejos? Como é que vocês saem depois de 8 anos? Pode começar. Para mim, assim, de certa forma, um privilégio, né? Você, assim, em termos, é claro, em alguns casos acontece mesmo de você ter retorno financeiro, até porque uma mentoria pode virar uma consultoria mais para frente, né? Mas na grande maioria das vezes, assim, o pagamento vem no que o Marcelo tinha falado, assim, você está trabalhando com o sonho da pessoa. Você está trabalhando com vidas. De repente ali está nascendo uma empresa que vai ter mais, sei lá, quantas famílias ali sendo sustentadas pelo aquele negócio. Então é uma responsabilidade grande, né? Quando você vai... No tanto que o Marcelo falou assim, que eu sou chato, eu sou mesmo. Quando a gente está mentoreando, assim, eu sou chato, mas assim, eu pego no pé por quê? Porque eu quero o melhor. Sim. Então assim, e eu vou dar o meu melhor. Então e espero também que quem está ali dê o seu melhor também, né? Então assim, inclusive outros mentores, assim, tipo, e a troca que acontece entre a gente, né? Porque são expertises completamente diferentes. Então você acaba também aprendendo. Não é só uma via de mão única, né? Então quando você está ensinando, você está aprendendo também. Então isso para mim é muito gratificante. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante de fazer. E você, Marcelo, fala para nós. Acho que o Álvaro falou praticamente tudo. Acho que parece clichê. Geralmente a gente escuta muito de professores, né? Eu aprendo muitas vezes mais do que vocês. E é muito isso, a gente acaba aprendendo. Muitas vezes eu começo a fazer uma mentoria e eu identifico que o cliente precisa de alguma coisa que eu não sei. E aí eu vou atrás, eu vou fazer uma conexão. Várias vezes já liguei para o Carlos, para o Álvaro. O Álvaro é da área de marketing, de mídia.
Então, não é na minha expertise, eu não conheço nada da área de direito também. Então, a gente acaba tendo essas conexões e aprendendo muito mais. Hoje, eu sei tudo sobre um contrato, mas porque um dia o Carlos me ajudou e hoje eu consigo, às vezes, na mentoria, falar pelo menos um pouquinho sobre contrato, um pouquinho sobre mídia social. A minha área, que é desenvolvimento, eu também ajudo muitas vezes outras pessoas que não entendem nada disso. Então, é uma troca constante. E como a gente estava falando, você acaba ajudando vidas, né? São pessoas. Então, isso acaba fazendo aquela questão de recarregar suas baterias. A gente sempre fala, pô, vender 8 horas para trabalhar num emprego tradicional e chegar no final de semana cansado. Às vezes a gente fazia isso, chegava no final de semana, a gente ia para dentro do Living Lab, fazer um evento, às vezes, de um final de semana inteiro, e na segunda-feira a gente estava renovado e na correria de novo de startup, de inovação. Então, acho que isso tudo faz muito sentido. E às vezes também no nosso dia a dia, né, de mercado, já, tipo, um macaco velho já, tipo, aquela coisa assim, dá para aprender truque novo. Na realidade, é quando a gente está aqui, que a gente vê jovens aí que estão empreendendo, a gente se projeta também ali. Então, assim, é como se reacendesse em você, de repente, uma chama que apagou lá atrás, que você vê no brilho do olho daquela pessoa, tipo, o moleque tá lá querendo fazer, sonhando, e às vezes a gente, com o tempo, vai ficando mais maduro, mais calejado, para de ter um pouquinho desse brilho no olho. Então, existe essa troca, né? É bem legal. Sensacional. E você, Carlos? Poxa, uma coisa que, aliás, corroboro tudo que eles falaram aí, mas uma coisa que eu acho que é super interessante aí quando a gente faz mentoria, acho que mentoria eu gosto de fazer assim, acho que é a arte de você contestar. Você às vezes contesta uma pessoa que é super competente num determinado segmento, setor, ou na ideia que ele está trazendo para você, mas você como mentor tem que estar ali achando algum jeito de contestar, contrapor o que ele fala que tudo vai dar certo, que o mercado vai admitir o produto dele, que o mercado vai pagar o que ele acha que vale o produto dele. Enfim, então acho que mentorar, eu vejo muito pelaquela ótica de você poder de ter argumentos, sejam técnicos da área jurídica, digital, enfim, qualquer nuance ali que você tenha uma formação mais técnica daquele assunto, mas você ter como contestar a pessoa sobre várias óticas, né? Não só do que você tem como tua formação original. Então, mesmo como advogado, ninguém vai te procurar necessariamente para mentorar uma empresa por conta de questões jurídicas. O cara vai fazer uma consulta, vai buscar um escritório, o advogado de confiança para fazer, né, o consultivo. Mas quando a gente é chamado para participar de eventos de mentoria, o que eu gosto de fazer bastante é contestar, mesmo que eu não saiba absolutamente nada daquele projeto dele. Mas quando você contesta a pessoa, até por uma questão que pro lado dele pode ser óbvia e pro teu não é, e ele é firme em falar aquilo, ele fala com convicção, ele te traz um outro ponto de vista para dar ainda mais ênfase no que ele está fazendo, na segurança no que ele tem que estar fazendo, que você vê que aquele cara de fato está mais ou menos pronto para o que ele está construindo, né? Então, assim, a gente participou não só no Living Lab, mas Inovativa Brasil, participa até hoje do Inovativa Brasil de forma, né, poxa, adoro fazer mentoria, porque fora o universo todo que gira em coisas que você nem imagina que sendo, né? Então você também se renova muito como mentor. Você vai ouvindo novas propostas que proporciona e você se surpreende com visões de negócio às vezes totalmente inovadoras ou até absurdas, né? Como que as pessoas também conseguem achar que alguns produtos vão de fato ser, né? E aí é curioso quando você contesta elas e elas criam justificativas que são razoáveis, apesar de você, quando vai olhar o custo para aquilo fechar, não ser viável. Então, assim, a mentoria tem muito disso, né? É um bate-pronto ali que você faz para tentar construir que aquele produto ou serviço ele seja aplicável ao mercado, né? Como é que você tira, talvez, aparas ali para ajudar aquela pessoa a chegar mais pronta para o mercado, né? Bom, Leandro, eu quero saber de você também. Qual é o saldo desse tempo todo, nesse período à frente da gerência, com todas as pessoas com quem você entra em contato, fornecedores, parceiros? Qual que é o saldo disso? Nossa, extremamente positivo. E assim, só para complementar essa questão dos meninos trazendo aqui a questão da mentoria. Você deu o currículo deles aqui no início. Você viu que veio pouco de formação. Uhum. Praticamente, ao longo do dia, formação mínimo. Uhum. O que mais veio foi a carga de vida, as experiências. Então, assim, o mentor, ele não é uma pessoa que acabou de fazer um curso. Ele até vai ter coisas a contribuir,
Mas o mentor é aquela pessoa que tem algo porque já vivenciou e inspira o outro. Então, ele vai com responsabilidade desafiar, ele vai com responsabilidade fazer pergunta, e ele vai com responsabilidade provocar a pessoa a sair daquela zona comum. Então, o mentor, ele é como um consultor. Ele é o ápice do transmitir um conhecimento com base na sua vivência, com base no seu legado, na sua jornada. Então, isso é o que eu queria só trazer, porque eu acho que é muito importante. Sim. Uma pessoa saiu da faculdade, ela ainda não é um consultor, ela ainda não é um mentor. Então, a gente tem aqui pessoas que nunca viram esse meio, e então, assim, não aceite alguém que chega para você, eu acho que você tem que fazer isso. O mentor não fala isso. O mentor, ele vai falar o seguinte: por que você está fazendo assim? O que você pensa de fazer isso? Você, por acaso, pensou em algo assim? Você já viu algo parecido? Você já fez a pesquisa? Então, ele vai fazer você sair das respostas prontas e te provocar a buscar informação. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente trazer. E aí, o legado positivo quando a gente começou aqui, para mim, Leandra, pessoa... Eu vinha já com uma bagagem de mais de 15 anos em inovação, mas não na bagagem da startup como mentora. E no início eu não fazia mentoria, eu acompanhava eles a fazer a mentoria, para eu entender a dinâmica, porque aqui, por exemplo, na fórmula da startup pede lá sociedade. Hoje a gente tem um cenário um pouco diferente. Mas nessa sociedade era uma pessoa na área de negócio, uma pessoa na área de desenvolvimento e uma pessoa na área de mercado. O trio que eu tenho aqui. E aí você vê o quão é importante essa complementação. Aí eu não sou da área de desenvolvimento, eu não sou da área de marketing, eu não sou da área jurídica de negócio. Eu sou da área de negócio pelo meio de prever ou de ver a questão comercial, tanto no Brasil como fora, porque eu sou da área internacional, eu sou formada em comércio exterior. E aí eu tinha que aprender muito com eles. E no início eu não fazia mentoria, eu os acompanhava para aprender com eles. E aí eu aprendi aonde todo o meu conhecimento, porque eu também tinha empresas fora daqui, eu tenho um legado de atendimento de consultoria que eu poderia usar tudo aquilo que eles faziam dentro daquilo que eu pudesse agregar. Então, hoje, muito do que eu aprendi foi por conta desta convivência, dessa troca, de ter exercido a humildade de aprender com eles, Sim. de ter exercido ouvir, vamos fazer junto. Aqui a gente nunca fez nada sozinho. Não fazemos nada sozinho até hoje. Você está aqui nos ajudando hoje. Verdade. Né? Então, assim, o legado a gente não é nada sozinho. Mas eu sou extremamente feliz e o saldo que eu trago aqui para o Living Lab é de super positivo, porque a gente tem hoje um reconhecimento local, nós temos um reconhecimento estadual, temos um reconhecimento Brasil e temos um reconhecimento internacional. Então, isso só é possível porque todo o tempo a gente fez junto e todo o tempo a gente aprendeu junto. Muito bom. Se você está curtindo esse nosso papo, não esqueça de seguir o Sebrae MS nas redes sociais, o livinglab.ms também, para você curtir todo o conteúdo. Se você está vendo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça de adicionar o Pode Crescer à sua playlist, tá? Porque você vai se surpreender com a quantidade de temas e convidados interessantes que a gente tem na nossa playlist, né, Leandra? Olha, mas eu quero saber pelo menos de mais algumas histórias aí, coisas desses 8 anos aí, porque a gente tem um tempo aqui, e são 4, na verdade, porque eu tô aqui agora realmente na posição de entrevistador, porque você também faz parte, né? Eu quero saber de você também, as suas experiências. Mas o que mais que tem, Leandra, pra gente saber, perguntar pros nossos primeiros mentores aí? Bom, tem uma história, e acho que todo mundo aqui vivenciou alguma coisa. Mas a primeira vez que eu vivenciei, eu fiquei extremamente assustada. Eita. Como eu disse, o mentor... Bota exclusivo na tela. O mentor é aquele que faz pergunta.
Né? Então, assim, como o Álvaro disse, as pessoas chegam com sonhos. Sim, gente, o sonho é o start de tudo que a gente faz. Você tem que sonhar, você tem que trazer. E aí eu atendi uma pessoa que veio com uma ideia e falou assim, nossa, eu vou ficar milionário, eu preciso da sua ajuda. E aí eu falei, pô, bacana, o que você está pensando em fazer? Aí ele contou a história e eu falei, sim, poxa, muito legal, mas você perguntou pro dono do estabelecimento se ele está disposto a te passar a informação que você precisa? Porque toda a estrutura dele dependia de um dado que ele precisaria 3 a 4 vezes por dia para gerar informação para que as pessoas pudessem ir até os estabelecimentos fazer a aquisição do produto. Eu fiz essa pergunta. Ele saiu me ameaçando de morte, porque eu estava destruindo o sonho dele. Porque eu fiz uma pergunta óbvia. Você, enquanto consumidor, tem a necessidade do produto. Ótimo, você quer saber o melhor preço para você fazer a compra. Entretanto, alguém tem que informar. E não era ele quem ia prover a informação. Ele precisaria, então, dos donos dos estabelecimentos em dizer qual era o preço que ele estava praticando naquela mercadoria. Só que ele não tinha perguntado se as pessoas queriam dar o preço para ele. E aí, mas é uma coisa óbvia, né? A gente está falando aqui, mas não era tão. Então, assim, e aí isso não é destruir os sonhos, né? Ele ia pegar 50 mil e investir numa solução. Isso é ajudar ele a realmente obter o sucesso, porque se ele conseguisse o sim, pronto, estava validado, era só colocar em operação. Sim. Se ele conseguisse o não, ele teria que pensar um meio de resolver isso. Mas não é a gente matar o sonho. Então, quando a gente provoca e vir para um ambiente seguro para falar de inovação, é justo isso. Aqui a gente vai querer ajudar e a gente vai promover. E aqui é o lugar disso, aqui é o lugar de errar. Né? É muito mais fácil errar antes de gastar 50 mil, não é não? Né? Eu acho que então, é justo pensar dessa forma, né? Quando o Álvaro diz que ele quando o Álvaro diz que ele era o dementador, é porque alguém tem que fazer essa pergunta. Aí sobrava para mim. Mas acho que o mais interessante dessa questão é realmente como as pessoas reagem às provocações necessárias para você continuar fazendo o que faz, né? E tem pessoas que não têm perfil de inovador. Ah, tem isso? Tem. Às vezes a pessoa ela é do comércio tradicional. E aí uma questão como a Leandro levantou, acha que é algo pessoal com ele. Então ele não tem essa mente aberta de validar, de entender problemas de verdade, para ele ser um cara inovador, para ele ser um produto inovador. Então a gente sempre fala, tudo bem você não ser um inovador. Se você quiser trabalhar com produto tradicional, com comércio tradicional, não tem problema nenhum. Só que você tem que entender qual que é seu perfil e o que você quer fazer de verdade. Agora, para ser inovador, dói, é difícil. Você sofre, muito não. É muito dinheiro, às vezes, jogado fora, porque você errou. Eu já fali 2 startups. De colocar muita grana e aí você fala... E eu tenho experiência com isso. E eu errei. Então, às vezes, esse erro nos traz resposta para a gente ajudar outras pessoas. Quantos dias chorando no banheiro antes de seguir em frente? Vários. Não, porque você segue em frente, né? Mas não, sofre, né? E tem aquele lance de acordar de madrugada e lembrar que você perdeu X mil reais. E aí você fala, mas eu acho que a questão da grana ainda é o de menos, né? Eu acho mas que é tempo. O que eu vejo assim como mais... o que mais acontece é o apego, né? Eu fiz a paixão pelo negócio. Um workshop do Tim Ash, que é um cara que ele é especialista em otimização de páginas, né? E ele começava o workshop dele, até o livro dele chama Landing Page Optimization, é um livro best-seller famoso. Eu fui fazer um workshop com ele lá em São Paulo. E ele começava falando assim, todo mundo levanta a mão e fala, my baby is ugly. Meu filho é feio. Você falar que seu filho é feio é complicado. É verdade. Então, assim, é uma das coisas que eu exercitava bastante como mentor. É justamente isso. É o que a Leandra falou. Todo mundo tinha... já começava assim. A hora que a pessoa chegava e falava, olha, a minha startup, ela é tipo... Começava, Uber de não sei o quê, né? É o Airbnb de alguma coisa. E uma coisa também, Álvaro, que era bem recorrente, era a pessoa que queria desenvolver alguma coisa, mas na verdade era para ela, né? Ela sentia carência de algum produto, algum serviço, e ela achava que aquilo complementava o mercado, mas na verdade era uma necessidade que ela tinha, às vezes para o negócio tradicional dela. Aí quando você falava para ela que aquilo já tinha rodo no mercado,
ou o custo que ela precisaria para chegar perto do concorrente de mercado era inviável. Então, assim, era a importância que tinha da gente sempre confrontar a ideia, né? Isso era muito comum acontecer, cara. Uma caminhada de autoconhecimento antes de tudo também? Porque pelo que vocês estão dizendo aqui, muito é de o quanto de fibra eu tenho para fazer tal coisa, o quanto de entendimento de mim eu tenho para fazer outra coisa. Quando eu começava a argumentar com quem eu estivesse mentorando, a primeira pergunta que eu batia mesmo no negócio. Porque se a pessoa não conseguisse sustentar, se ela não segurar, não sustentar, imagina no mercado como é que vai ser. O mercado não é então, bem pior. Se ela não aguenta uma crítica sobre o negócio, você acha que ela vai conseguir superar as dificuldades do mercado, os nãos que ela vai por aí, tipo, uma rodada de investimento, vai tomar uma saraivada não vai saber nem de onde veio. Não vai saber nem de onde veio. Exatamente. Então, assim, a gente tinha... Inclusive, tem um exemplo bem legal. A Leandra arrumando confusão pra mim. Fala Leônidas, para de arrumar essas confusões. Leônidas. Muito bom. Não, já teve mentor que quase apanhou aqui dentro. Já. O Álvaro, por exemplo, ele é meio no segurança nosso. Quando um mentor. Entendi. E quando um mentor levava um problema assim e alguém mandava ele embora, já teve casos de mentores, você mandava, não, você some daqui, não vem na minha startup mais. E aí a gente mandava o Álvaro, que o Álvaro é maior, então intimida um pouco mais. Vai lá, Álvaro, conta a história. Não, aí teve essa... Tem um outro exemplo desse que o Marcelo falou, mas tem um que é bem interessante, que a Leandra passou para mim. Era um médico. Acho que não vou falar nome, né? Não. Conta só o milagre, não conta o santo, não. Era da área de saúde. Aí falou, não, porque... Eu lembrei daquele filme do Estagiários lá, né? É um Instafoto. É parecido com o Instagram, mas não é o Instagram. É Instafoto. Eu lembro desse filme. Você clica e on the line. Sobe on the line. Então, esse cara tinha feito um sistema para clínicas. E era super inovador. Era bom pra caramba e tal. E a clínica dele tinha, se eu não me engano, uns 10 médicos na própria clínica dele. Eu falei, quantos médicos usam seu sistema lá na sua clínica? Nenhum. Eu falei, como é que você vai vender pros outros se você não conseguiu nem colocar dentro da sua clínica? Mas ele insistiu, queria investir grana e tal. Falei para ele, faz o seguinte, instala na sua clínica. Se todos os médicos da sua clínica usar, aí eu te ajudo. Não voltou mais. Não voltou mais. Aí procurou o Leandro de novo. Só que nesse caso, o que aconteceu? Eu mapeei para ele na época e falei que ele tinha que convencer a secretária. Não era o médico. Porque o médico não usa o sistema. O médico não usa o sistema, quem usa é a secretária. Então você tem que conhecer o seu público-alvo. Então o público-alvo não era o médico. O médico não estava nem aí. Quem cuida da agenda dele é a secretária. Caramba, olha que loucura. Então é esse tipo de coisa que a gente vê, né? Aí uma vez também, como o Marcelo estava falando de treta, mandar o mentor embora, teve uma vez que aconteceu isso. Aí mandaram o cara sair fora, lá o outro mentor. Aí eu estava passando... Aí me chamaram, falaram, você pode vir ajudar aqui? Eu falei, o que foi? Não, isso aqui aconteceu assim, assado, e começou a falar a situação. Eu falei, mas vocês não precisam de ajuda, vocês acabaram de mandar o mentor embora. Mas a gente chamou você. Eu falei, não. Se um não serve, os outros também não servem. Então, se vocês conseguem fazer sozinhos, faça sozinho. Você vê, né? A gente conversando aqui, realmente, né? A gente está de um lado do balcão, né? Que é o lado que chega com, né? Com toda essa vontade, existem histórias para contar. Mas quem está do outro lado do balcão, que é que recebe, também tem muita história, né? Sim. São muitas histórias em 8 anos, né, Leandra? São. A gente aqui já atendeu mais de 1.500 ideias. Meu Deus. Hoje a gente está com uma carteira de 210 negócios. Então, é muita coisa. O Carlos voltou ali, tem um caso que eu acho que é muito interessante. O Carlos trouxe para o Mato Grosso do Sul a Anjos do Brasil. Ele era um interlocutor da Anjos do Brasil. Anjos do Brasil era investimento anjo, né? Uma estrutura, uma rede de investidores. E assim, cabia ao Carlos destrinchar mais as conversas de todo mundo atrás de dinheiro. Porque se eu tenho uma ideia, eu preciso de dinheiro. E aí o Carlos atendia muito. E aí ele tinha que responder e dar os nãos para uma ideia que não teria o investimento, né? E aí, Carlos, conta aí pra gente algumas dessas.
Não, na verdade, a Anjos do Brasil, eu acabei me tornando o gestor regional aqui por um tempo, depois que o Ricardo Nantes, né, que é um cara que também foi extremamente envolvido aqui com o ambiente de inovação, ele, né, vendeu a empresa dele, e aí ele estava naquela fase de transição e ele pediu que eu assumisse, né, o lugar dele aqui na Anjos. Enfim, e aí foi um desafio, né, porque todo mundo achava que captar dinheiro era uma coisa fácil, que tinha uma galera aberta a dar dinheiro a troco de pouca coisa, ou de estruturas pouco organizadas, ou pouco conciliadas assim, com a forma de como eu invisto e como que eu retiro, né, meu capital investido. Então, naquela época, a estrutura toda de investimento, ela tinha muita base de contratos americanos. Então, você tinha que adaptar isso para o cenário da legislação brasileira, você tinha que fazer com que aquele empreendedor ele conseguisse justificar o famoso valuation, né, das startups, que é uma coisa que pode variar demais, por conta de questões de fato, empresas que não têm faturamento, como é que você identifica o valor daquilo no mercado. Então tem razões objetivas e subjetivas. Então você tinha que criar todo um anteparo para conseguir de fato chegar perto do valor de investimento que você precisava. Porque muitas das vezes o valor de investimento para fazer aquele produto rodar ou fazer um primeiro, né, MVP dele, não era tanta grana. Só que as pessoas queriam pedir muito dinheiro e elas não sabiam nem onde colocar o dinheiro. Então a gente tinha que fazer todo um trabalho de explicar para a pessoa, de conciliar o porquê de tanto valor, ou o que eu iria fazer com esse valor, e como que esse valor retornaria para o investidor, ou como que esse valor geraria valor para a própria empresa, para lá na frente ele ter a possibilidade de saída, né? Então, assim, quando você, né, enfim, a gente sempre tentava tratar todo mundo com o máximo respeito, mas às vezes era difícil você fazer a pessoa entender que aquele projeto era financeiramente inviável, ou que ele não conseguia nem te explicar como que ia dar retorno aquele produto dele, né? Se ele não conseguia precificar no mercado o produto ou serviço. Então, fora todo o lado de estrutura do negócio, de produto ou serviço que ele tinha que demonstrar, ele tinha que ainda criar uma outra parte que era como que eu viabilizo e justifico o quanto eu preciso para montar esse meu negócio, né? Então, era um desafio bastante grande formatar isso dentro da empresa e fazer com que ele soubesse explicar isso frente a investidores, né? Então era um desafio super bacana, né? E a Anjos do Brasil, enfim, é uma instituição aí fundada pelo Cássio Espina, que ajuda muito, também foi importantíssimo aí para abrir e desenvolver esse mercado de startups, né? Sensacional. Ô Carlos, quero voltar com você para fazer uma pergunta com relação ao futuro. Caminhamos aí 8 anos, né, Leandra? O que você imagina que vai acontecer com o Living Lab nos próximos 8 anos? Olha, se você perguntasse quando a gente começou lá atrás, não dava para imaginar que seria o que é hoje, né? Mas assim, os próximos anos, né? Eu acho que depois de ter passado aí uma pandemia, questões de mercado, de estruturas políticas, né, de consistência do Brasil como um ponto de investimento, o que eu fico sempre animado é que o perfil do brasileiro ele é empreendedor por natureza, né? Então não tenho dúvida que esse tipo de ambiente ele vai prosperar, ele vai cada vez mais se profissionalizar, ele vai atender mais e mais empreendedores que vão se tornar empresários, ou empreendedores que vão entender que eles não têm competência para ser empresários e vão se alocar no mercado dentro das competências que eles têm. Porque ser empresário não é para qualquer um. O Brasil impõe muitos desafios, e quando você tem ambientes como o Living Lab que servem para começar a separar ou dar mais estruturas para quem de fato quer seguir o caminho de sair do empreendedor para o empresário, eu acho que é fundamental. Eu não tenho dúvida que daqui mais 8 anos o Living Lab vai estar firme e forte, né, com a proposta de entregar, ajudar, né, os empreendedores a se desenvolverem, a crescerem, a enxergar melhor seu posicionamento no mercado e a cortar caminho, né? Eu acho que uma coisa que o Living Lab faz muito bem e vai continuar fazendo e melhorando é isso, é ele encurtar caminho, porque na medida em que ele consegue trazer várias pessoas para discutir o teu negócio, você está economizando com consultorias, você está evitando quebrar numa ideia e num processo que às vezes não vai funcionar. Então eu acho que ele vai ajudar a continuar sendo um baita canal de viabilização de bons negócios
e talvez colocar na cabeça das pessoas que aquele negócio não é viável, que elas parem o quanto antes, né? Para não perder dinheiro. E é óbvio, ninguém é dono da verdade, mas eu acho que quando você passa a ter análise mais técnica e mais criteriosa do teu projeto, você cresce, ou você entende que de fato aquilo não tem posicionamento no mercado atual, né? E você precisa melhorar o teu produto. E você, Álvaro, o que o futuro reserva, na sua opinião? Eu acredito assim que o Living Lab ele adquiriu uma senioridade. Então eu acredito que isso vai... como é que eu posso dizer? Na realidade, assim, como era tudo novo, quando a gente chegou era tudo mato, né? Então, assim, claro, a gente bateu cabeça pra caramba, tentou de um jeito, tentou de outro, mudou, mexeu e cresceu. Aí, a própria, assim, eu vejo assim, a própria Leandra, assim, né? Porque, tipo, é muito reflexo dela, né, aqui. Então, assim, ela aqui sempre brigou, correu atrás, que, não, vamos fazer assim, então... Saía, levava no peito mesmo o negócio, entendeu? Assim, tipo, pedia nossa ajuda sempre que precisava, né? E a gente também, sempre que precisa dela, ela sempre está à disposição. Eu vejo assim que o Living Lab, hoje ele é bem mais maduro do que ele já foi, né? E acredito que a tendência é que ele se torne ainda mais maduro, vai ficando mais assertivo, né? As coisas não vão, tipo, não existe oba-oba. Né? É bem certinho, assim, né? A forma como agora, por exemplo, e sem contar a facilidade que ele traz para jovens empresários ou pessoas que trabalham autônomas. Então hoje você tem aí os nômades aí, né? Então, é um espaço com internet, um espaço bonito, sem contar o networking que você faz ainda com outras pessoas. Sim. Então assim, é um ambiente rico em todos os aspectos, assim, né? Não só de relacionamento, mas assim, de aprendizado, de negócio. É um ambiente que eu acredito que vai crescer ainda mais, assim. Sensacional. Inclusive já tem até outra casa do lado. Daqui a pouco tá grande. E você, Marcelo, o que pensas? Olha, eu acho que como todo bom empreendedor, eu acho que o Living Lab também é um empreendedor, né? Ele também, a gente sempre brinca com que você tem que validar a sua ideia, você tem que entender o seu mercado, entender. E o Living Lab vem fazendo isso. E eu acho que ele vai continuar se transformando. O Álvaro disse essa questão de senioridade, de ser... Mas eu acho que não. Eu acho que o Living Lab vai sempre continuar jovem. Ele sempre vai se redesenvolver. Ele sempre vai ver o que o mercado precisa. Ele mudou. Quando a gente começou, não tinha essa parte de cima. E aí a Leandra viu a necessidade, entendeu. E aí foi atrás. O Álvaro brincou da casa do lado. Realmente tem uma casa do lado. Então eu já vi um projeto muito legal que a Leandra quer fazer aí nos próximos anos. Então... é muito entender o mercado. Então, quando a gente começou, a gente falava, nosso estado é agro, mas não tinha uma startup de agro. Então, a gente foi fomentar o mercado, entender, trazer essas pessoas, formadoras de opiniões para falar sobre o assunto. Então, eu gosto muito do que o Living Lab faz isso. Então, eu acho que ele, cara, tem mais 8, mais 16, mais muitos anos pela frente, porque ele se reinventa como todo bom empreendedor. Eu acho que isso faz sentido para mim. Ô, Leandra, você sempre anda bem acompanhada assim? É isso mesmo? Eu falei que a gente não faz nada sozinho. Essa é a sua tônica, seu lema? Sempre. E, Bruno, a gente começou hoje o podcast falando de que Living Lab é, em conceito, é inovação aberta. Fazer junto é inovação aberta. Então, a gente tem que praticar aquilo que a gente faz. Sim. Senão, não é incoerência. O pai que fala, faz e não faz para o filho, não vai educar nunca um filho. E quando a gente fala da inovação aberta, pautada na inovação social, significa que é a inovação que as pessoas precisam. Então, quando eles vêm fazer junto, é a inovação que eles precisam para fazer para quem? Para as outras pessoas. Então, tudo se resume pessoas com pessoas para pessoas. Então, por isso que tem futuro. Por isso que tem rede e chances de continuar. Porque a gente faz com gente, pra gente, por gente. Muito bem. Gente, a gente tem que chegar num momento onde a gente encerra essa nossa conversa. Olha, eu acho que teria aí umas 2, 3 horas tranquilamente de histórias. Bem interessantes. Exato. Calma.
que a gente já deixa aí programado. Poxa, em outro momento a gente tem que estender essas conversas, não é? Bruno, tem coisa assim, mas eu também já sofri bullying. Uma vez, eu como mentora, apoiadora de um SW, vesti uma blusa de linha cor-de-rosa. E ela tinha uma pantera atrás. Ok. Me filmaram na escada e depois colocaram a música da Pantera Cor-de-Rosa. E passaram no evento. Então, assim, eu sofri bullying. Você acha? Com amigos assim... Com amigos assim, pra que inimigos? Pois é. Não é? Gente, eu quero agradecer de verdade a presença de vocês. O Carlos tá com a gente ainda? Ah, gente, mas olha, vou começar aqui, ó. Carlos, que pena que você... Eu espero que você volte até o fechamento, mas eu quero agradecer a presença do Carlos Santana, Álvaro Vasques, Marcelo Siqueira, Leandra Costa aqui com a gente também. E olha, eu vou ter que fazer a gente pagar esse mico, mas uma salva de palmas pros 8 anos do Living Lab. Parabéns. Que seja o primeiro de vários, que seja assim exponencialmente, né? Que se consolide como um conceito que não saia mais de Mato Grosso do Sul e que Mato Grosso do Sul finque realmente essa bandeira aqui como um estado definitivamente inovador, graças ao trabalho de vocês. Tá ok? Muito obrigado. Olha, antes da gente terminar, eu queria pedir para vocês seguirem o Sebrae MS nas redes sociais e o livinglab.ms também. Se você está ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não deixe de adicionar o Pode Crescer à sua playlist para você acompanhar tudo que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Muito obrigado. O Carlos não vai voltar. A gente deixa um beijo, um abraço para ele. E como sempre, a gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até lá. Tchau.